Bom dia, meus caros alunos. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre ortografia, mais precisamente a reforma ortográfica, tá? E também algumas dicas e erros comuns, ok? Vamos dar continuidade aí aos nossos tópicos, tudo bem? Vocês já receberam todas as orientações. Antes, porém, de iniciarmos os tópicos, só um comentário sobre as redações. Todas as redações estão corrigidas, anotadas num arquivo para mim e colocadas e com algumas considerações na maioria das redações. Quando nós voltarmos, né, que eu espero que seja logo, eu entrego para cada um de vocês, ok? Fica inviável nesse momento para mim escanear e enviar um a um, tá? Por conta da demanda de muitos trabalhos. Eu tenho mais de 500 trabalhos para corrigir, né, entre todas as instituições, cursos, etc. Tá? Então, quando eu puder, quando nós nos encontrarmos, eu entrego para vocês. E todas já estão anotadas, ok? O que eu vi de erros? Muitas redações estão se assemelhando porque eu pedi uma redação dissertativa. Embora vocês ainda não tenham noção, muita noção sobre o que vocês podem ou não argumentar, o texto de vocês está mais parecendo, eu estou generalizando, tá, gente? Não é todo mundo, mas eu estou generalizando o que eu vi. O texto está mais parecido com uma narração, expor apenas, do que uma narração, uma dissertação expositiva, do que uma argumentativa em si, do que realmente você se posicionar. Eu percebi que muitos se posicionam sim, dá para entender o que quer dizer, como querem se posicionar, porém precisam tecer muitos argumentos. É para isso que nós, profissionais do direito, estamos aí, tá ok? Bom, vocês viram que tem alguns slides, esses slides já foram enviados para vocês, tá? Quando eu enviei todos os outros, ok? São alguns apenas que nós vamos ver. Vocês são inúmeros slides, aí deve ter mais de 60, mas são apenas alguns, tá? Por quê? Eu vou explicar ao longo do tópico. Ortografia, orto significa direito, certo, exato. E grafia é escrita. Então, ortografia é o ramo da gramática que se ocupa em escrever, em estudar a escrita correta das palavras, tá? E eu já tinha comentado com vocês, para estudar a escrita correta das palavras, é interessante nós verificarmos o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, tá? Ele tem em aplicativo, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem, eu já mostrei para vocês na verdade, né? E eles têm, eu até estava procurando algumas palavras aqui, né? VOLP. E vocês têm também por no site da Academia Brasileira de Letras, tá? academia.org.br. É o oficial, tá, gente? Vocabulário significa que vai colocar a escrita correta das palavras. Não é dicionário. Não tem o significado. O que significa aquela palavra? Tá ok? Na verdade, gente, as regras ortográficas, gente, vou ser muito sincera. Regra ortográfica tem tanta regra e tem tanta exceção para cada regra que, assim, primeiro que nós não estamos nem no ensino infantil, nem no Fundamental 1, né, no primário, que a gente chamava, né, antigo primário, para ficar estudando essas questões, tá? Isso não nos é... Não é a nossa não é afeito à nossa disciplina, tá? Assim, sinceramente, não dá nem para estudar. É tanta regra ortográfica, escreve com S, vocês vão ver que tem aí. Eu coloquei nos slides, por isso que eu não coloco todos os slides, porque é ridículo, tem muitas. Mas por que eu coloco? Porque faz parte da ortografia. Porém, são tantas as exceções que as regras que se confundem com as exceções, tá? Então eu prefiro não aplicar, não dar, né, não falar sobre as regras ortográficas em si. Assim, como são inúmeras
e eu acho que para nós, né, no ensino superior, não estou falando no ensino infantil nós temos que estudar a fundo essas regras, mas no ensino superior, né, e no ensino médio, o que nós fazemos para escrevermos corretamente? Ler, gente. Vocabulário se amplia lendo. Na teoria, você aprende também na prática. Essa é uma teoria que, para mim, não se aprende na teoria, se aprende na prática. Ou seja, não adianta você estudar a teoria. Vai ver um monte de regra, aí você chega na exceção e fala, mas e aí? Mas e aí? Então, dica minha, leitura. Vocês querem escrever bem? Um ou outro aqui que eu peguei, que eu analisei de redação, que foram redações que tinham algumas palavras erradas, ortograficamente incorretas, né? Agora, a maioria não, tranquilo, tá? E é interessante vocês lerem. Gente, leiam muito. Eu vou passar vários slides, tá? Vários. Vou, tipo, muitas regras. E depois eu vou voltar em algumas para vocês, tá? Bom, o principal nosso aqui não é a ortografia em si, como eu falei, é a reforma ortográfica. Bom, a reforma ortográfica ocorreu, né? Na verdade, né, ela ocorreu em 2008, tá? Decreto 6.583. Todas as nossas questões gramaticais, gente, ortográficas, estão inclusas em leis. Por que nós falamos? Alguém poderia perguntar, mas eu não posso escrever de tal jeito, por quê? Porque é uma regra linguística apenas? Não. Uma regra jurídica, tá? É uma lei, tá? É uma norma, não posso chamar de lei no sentido estrito, né? Eu, como profissional do direito também, né? É uma norma, né? Um decreto que incluiu, tá? Em 1943 foi o primeiro, o nosso primeiro acordo ortográfico, tá? Depois fomos tendo os outros ao longo dos anos e em 2008 nós tivemos um que passou por duas prorrogações. Por quê? Porque era para ser o acordo ortográfico, né? Que nós, o acordo ortográfico, na verdade, passou a vigorar, iria vigorar a partir de 2012. De 2009, porque ele é de 2008, de 2009 até 2012, passaríamos por um período de adaptação. Porém, esse período de adaptação para nós brasileiros ainda não tinha ocorrido de forma madura, vamos dizer assim, e aí foi prorrogado, tá, até dezembro de 2015, passando a valer em 1º de janeiro de 2016. Nesse meio tempo, eu lembro que quando eu prestava concurso, nós tínhamos que estar atentos às duas regras, a antiga e a nova, né? E mais que isso, tínhamos que ver se o edital já falava que se só aplicava uma, ou só aplicava a antiga, ou só aplicava a nova, tá? E aí, em 1º de janeiro de 2016, portanto, há 4 anos, nós temos aí a nossa reforma ortográfica. E é sobre ela que nós vamos falar, porque tem muita gente que ainda não assimilou, por mais que faça 4 anos da vigência oficial, né? E por mais que faça 2008, 2009, 19, 11 anos aí da publicação do decreto, tá bom? Bom, algo óbvio, né? O nosso alfabeto. Ah, gente, desculpa. Por que foi feito esse acordo, essa reforma ortográfica? Para padronizar as regras das línguas dos países da comunidade dos falantes da língua portuguesa. Tá? Portugal, Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, etc. Foi para padronizar, principalmente materiais didáticos. Gente, padronizar regras, não a língua em si. Nós sabemos que a nossa língua tem muita diferença, por exemplo, do português de Portugal. Tá ok? Bom, o alfabeto passa a ter 26 letras até que enfim, porque nós já usávamos algumas letras, né? K, W, Y, nós já usávamos para diversas situações, né? E com o estrangeirismo
com a introdução dos elementos de língua, principalmente de língua inglesa, né, que tem muito K, W, Y, de língua alemã, germânica, né, hoje nós temos a inclusão oficial, tá ok? Algo que também desapareceu, o trema. O trema desapareceu, não se usa mais aqueles dois pontinhos em cima do U, né, para pronunciar o U quando ele ficava antes do G ou do Q. Gue, gui. Então, eu até coloco para vocês, né? Aguentar, agora é aguentar, mas sem o trema, gente. Não mudou a pronúncia, tá? Tem gente que brinca e fala linguiça, porque a linguiça que tinha trema não tem mais trema, né? A pronúncia é a mesma, tá? Porém, foi retirado o trema. O trema só permanece no quê? Nas palavras estrangeiras e nas derivadas das estrangeiras, tá? Vergonha, milleriano, né? Que é alemão, vergüenza, se não me engano é vergüenza, que tem também o trema, uma palavra de origem espanhola. Palavras de origem estrangeira continuam com o trema. Tirou o trema do quê? Das palavras de origem portuguesa. E aqui é que vem muitas dúvidas. As mudanças nas regras de acentuação. Bom, gente, não se usa essa primeira, gente, para mim não sei se é a principal, mas é a que mais gera problemas, né? Mais gera dúvidas. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos e o e das palavras paroxítonas. Gente, o que são palavras paroxítonas? Paroxítonas são aquelas palavras em que o acento, em que a sílaba tônica, vamos dizer assim, a sílaba tônica é a penúltima ou é a segunda de trás para frente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Casa não tem acento, mas eu não pronuncio primeiro, não pronuncio mais forte o K. Então, o K é a nossa sílaba tônica. Então, essa palavra é paroxítona, tá? Porque ela tem uma sílaba mais forte e é a segunda ou a penúltima, depende da referência. O que aconteceu? Ditongo, o que é ditongo? Eu estou dando duas explicações à parte para ir nessa. Ditongo, gente, é o encontro de duas ou três vogais na mesma sílaba. Caixa. Caixa não se separa. Cai, chá. O ai não fica junto na mesma sílaba? Então é um ditongo. E quando a regra diz assim, não se usa mais acento nos ditongos abertos, ei e ó, é só nesses dois. Ei, ou seja, é um encontro dessas duas vogais, e i. Fala ei, né? Pronuncia a aberto é rei, numa mesma sílaba, e o oi também. Nas palavras paroxítonas, não nas oxítonas. Oxítonas é aquela em que a última sílaba é a mais forte, tá? É só nas paroxítonas. Então, antigamente, eu vou pegar uma das últimas. Geleia. Geleia. Tinha acento, porque A. Eu separo o lei e depois a última sílaba é o A. Então, o lei, que é a última sílaba, é a sílaba tônica. É a que eu falo mais forte, lei. Então, nesse caso, eu tenho... era geleia e agora é geleia, só que sem acento. Heróico também. Ideia. Tem gente que ainda escreve ideia com acento. Não existe mais acento na palavra ideia. Assembleia, boia, jiboia, clarabóia. Não tem mais acento. Eu falei. Atenção para essa regra que ela é válida apenas para as palavras paroxítonas. As oxítonas, que são aquelas em que a última sílaba é a tônica, continuam. Papéis. Por que papéis, então, ainda tem? Porque não é paroxítona. Não é a penúltima sílaba que é a tônica, é a última. Pés. Como é que eu separo? Pés. Herói. Heróico, não. Mas herói, sim. Algumas regras eu vou passar, tá, gente? Que não são tão importantes, assim. Não é que não são importantes, não são de uso comum.
Não se usa mais o acento nas palavras em que eu tenho repetidos o em e o o. Então, a gente falava voo e zou e acentuava, né? Não tem mais acento no zou, no voo, no dem, no enjoo. Gente, as duas vogais juntas, e o, vem, que eles vêm. Eu acabei de corrigir uma redação que tinha um vem com acento. Não tem mais. Não tem mais acento. Essa outra regra, eu chamo de regra dos 4 P's. São 4 palavras iniciadas com a letra P que não tem mais acento e antes tinha. Para, polo, pera e para, polo, pera e pera, né? E pelo. Para, no sentido de parar, ele para o carro, tinha acento, um verbo. Para, no sentido de preposição, vou para aquele lugar. Não tinha acento. Hoje nenhum dos dois tem acento. Eu não uso mais acento para. Pelo, né? Antigamente eu tinha acento para o pelo de animal, penugem, e eu não tinha acento no pelo, se significasse caminho, vou pelo caminho, significando uma preposição. Não tem mais acento. Polo, né? Os polos geográficos da Terra, né? Não tem mais os polos geográficos. Polo também é o filhote de, agora eu não lembro de cabeça. Polo é filhote de falcão, se não me engano, e um tipo de esporte, né? Não tem mais acento. E pera, gente, pera não tem mais acento. Acabou. Tem gente que ainda põe acento na pera. Procurem no Volpe que vocês vão ver lá. Está lá, tá? Então, os 4 P's que perderam acento. Para, pelo, polo, pera. Qual é o acento que ainda fica? Que a gente chama de acento diferencial. Diferencial porque era um acento que diferenciava a palavra. Hoje, como que eu sei que uma palavra o para, por exemplo, pode ser verbo, pode ser preposição? No contexto da frase, no contexto da redação, no contexto, tá? Uma palavra que continua com o. É só essas 4 que perderam o acento. Ou as outras permanecem. Então, a palavra pôde, com o acento circunflexo, significa o verbo poder no passado. Ele pôde fazer aquilo. E tinha o verbo poder, tem o verbo poder, pode, sem o acento, que significa o verbo poder no presente. Ele pode fazer a tarefa. Esse acento continua, tá? Também permanece o acento diferencial do por. Por com acento é o verbo, que significa colocar. E eu também tenho por no sentido de preposição. Vou por aqueles espaços, tá? Esse sem acento. Também continuam os acentos diferenciais do verbo ter e vir. Gente, singular do verbo ter e do verbo vir. Singular não tem acento. Plural tem acento circunflexo. Ele tem, ele tem, sem acento, vocês estão vendo aí no exemplo. Eles têm, com acento circunflexo. Se forem os verbos derivados de ter e vir, né? O que são verbos derivados de ter e vir? Né? São verbos são verbos derivados. Detém, intervém, convém, os derivados, tá? Os derivados têm o acento agudo no singular e o circunflexo no plural. No plural, então, nunca muda. E a palavra forma, o acento é facultativo, forma ou forma, né? Eu gosto de colocar o acento circunflexo no o quando eu quero dizer forma, no sentido substantivo, aquela forma de bolo. E eu uso sem acento quando eu vou dizer forma, aquela forma metodológica é adequada, tá? Mas é facultativo. Eu gosto de diferencial. Vou passar para vocês
algumas regras. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não. Vou pedir só para você esperar um pouquinho. Algumas regras do uso do hífen. Na apostila, no final, vocês têm uma tabelinha. Essa tabelinha que vocês têm, uma tabela simplificada do uso do hífen em prefixos. Gente, essa tabela é extremamente importante. E usem, tá? Primeiro, aqui eu vou falar do uso do hífen, né? Para separar palavras com prefixos. Prefixos, eu vou dizer assim para vocês, que é uma parte de uma palavra, tá? Um pedaço, né? Eu vou falar assim, eu vou falar de uma forma simplificada mesmo, tá? Que não tem um sentido em si, não tem um sentido independente, tá? Se eu falar anti significa contra. Contra o quê? Eu preciso ter uma palavra para que esse ramo tenha sentido completo, tá? O que aconteceu? Houve muitas mudanças no uso dos hífens, tá? Bom, prefixos com hífen. Eu devia ter colocado para vocês aí a tabela, mas vocês têm vocês têm na apostila, né? Gente, assim, básico. Vogal usa-se o hífen sempre quando a palavra, a segunda palavra for iniciada com H. Qualquer palavra iniciada com H, na segunda palavra, eu chamo de palavra mesmo, já vai ter hífen. A exceção de sub-humano, a palavra perde o H. Sub-humano, tá? Agora, quando a palavra, que é a segunda, começa com uma vogal e o prefixo termina com uma vogal diferente, elas se unem. Então, aeroespacial. Qual é a palavra aí? Espacial. Espacial começa com que letra? E. Vogal E. Aero termina com que letra? O. O O do aero se liga com o E do espacial. São vogais diferentes? São. Então, elas se unem. Tá? Lembrem das leis da física. Os opostos se unem e os semelhantes se repelem. É isso. Vogal igual com vogal igual, eu vou repelir. Então, vou ter hífen. Consoante igual com consoante igual, eu também vou repelir. Vai ter hífen no meio. Vogal diferente com vogal diferente, vai unir. Consoante diferente com consoante diferente, vai unir. Essa é a regra, tá? Prefixo, vogais iguais. Anti-ibérico. O ibérico, que é a palavra mesmo, a segunda, começa com i. E anti, aí não termina com i? I com i não combina. Micro-ondas. Eu já vi ainda esses tempos embalagem escrito micro-ondas junto. Não é mais junto. Micro-ondas. Micro termina com o. Ondas não começa com o? O com o não bate. Separa-se. Regra básica. Sempre se usa hífen diante de H. Isso eu já falei para vocês. Vogal diferente, sem hífen. Sem hífen também, consoantes diferentes. Gente, quando a palavra quando a palavra começar com R ou S e a outra, e o prefixo, ou seja, o que vem antes da palavra, terminar com vogal, eu dobro o S ou R. Então, vamos colocar ultrassom, a última palavra, ultrassom. Ultra termina com A. Som não começa com S? O A é vogal. E o som com S, eu dobro, tá? Eu dobro o S. Fica ultrassom, juntou. Mini saia. Mini saia, vou procurar agora, tá? No Volpe.
Mini. É a primeira, inclusive. Mini saia. Não sei se dá para vocês verem, eu sou péssima com isso. Viram? Mini saia, com 2 S, tá? Porque mini termina com I. Saia começa com S. Então não tem hífen, eu duplico o S. Ok? Aqui, agora, gente. Não sei se eu vou ter mais alguma coisa nesse sentido. Porque essa é uma aula que vocês vão ter que ver várias vezes, vão ter que ler várias vezes a nossa apostila, ou outros materiais também. Vejam, o principal, gente, é a tabelinha simplificada. Essa tabela eu criei, porque como eu dou aula disso desde que o acordo foi implementado no início de 2019, né, que ele passou a, entre aspas, a vigorar, né, ainda que não de uma forma plena, integral, eu sempre trabalhei com isso. Então, é interessante, é muito importante vocês analisarem aquela tabelinha. Se vocês souberem aquela tabelinha simplificada, leiam a tabela, façam exercícios, façam exemplos, tá? E na tabela tem exemplos para vocês, tá? Embaixo, façam, tá? Estudem bastante, porque essa não é uma matéria difícil, mas se não for apreendida, não vai saber, tá bom? Não vai saber mesmo, tá? Uma outra questão, deixa eu ver, eu vou só pedir licença para eu entrar novamente aqui nos slides, que eu acho que agora, gente, só vou pedir uma licença para eu entrar novamente nos slides, porque agora nós vamos para a segunda parte dessa aula. Eu não lembro se está aqui, tá, gente? Então, deixa eu só confirmar. Erros mais comuns e dicas ortográficas. Está aqui sim. Não é tudo, não, mas está. Gente, eu sou péssima para mexer nesses negócios aqui, então eu vou pedir para vocês terem paciência comigo para eu analisar aqui, né? Ah, tá. Agora acho que eu entendi um pouco aí a questão. Bom, eu vou tentar desse jeito e depois eu vejo o que eu errei aqui. Erros mais comuns e dicas ortográficas. Não vou ver todas que estão aí, tá, gente? Mas as mais comuns, né? Aí eu não sei se tá o mal, mas o mal com L e o mal com U, gente, dá um problema. Lembrando que mal com L é o mal com L, né? É o contrário de bem, é um advérbio, né? E mal com U é o contrário de bom, é um adjetivo, é uma qualidade da pessoa. Isso é importante para que vocês saibam, porque vocês a todo momento vão lidar, né, com situações em que vocês muitas vezes vão se ver diante de algumas questões aí, né? E vocês tenham para que vocês cada vez menos errem, tá? Para que cada vez menos vocês errem. Eu tenho uma diquinha sobre algumas questões aí, tá? Mas ou mais, né? Mais com i ainda gera muita dúvida isso, tá, gente? Mais com i e mas. Mais é advérbio de intensidade, indica uma intensidade, uma quantidade a mais de algo. E mas é uma conjunção concessiva, que significa mas, porém. Alguém que lembre do Chaves, né? O professor Girafales, se não me engano, tem uma hora que ele fala assim: mas, porém, contudo, todavia, entretanto. São as principais conjunções concessivas. Mas alguma coisa, né? Haja
com H e sem H, né? Haja sem H é o haja do verbo agir, né? Espero que ele haja da melhor forma possível. E o haja com H significa haja paciência, né? É o modo subjuntivo do verbo haver, que exista alguma coisa, né? Menos ou menos, né? Não existe, eu coloquei até menos ou menos ali, né? Dá errado. Menos não existe. Assim como também não existe CG. E também não existe estrupo. É estupro. A domicílio ou em domicílio. O correto para verbos que exigem o em, né? É o em domicílio. Então, entrega em algum lugar, não é entrega a algum lugar. Então, entrega em algum lugar, então, entrega em domicílio. Agora, levar a algum lugar, aí sim é o a. Levo a domicílio. Mandato com T ou mandado com D? Gente, prestem atenção, tá? Que isso daqui é algo para vocês, para vocês estudantes de direito, né? Mandato com T significa procuração, é a representação de alguém. O cliente assina um mandato, assina uma procuração para você. E mandato legislativo, né? E os candidatos, e os eleitos? Eles exercem o mandato por quê? Porque eles são representantes. Nós os elegemos. Nós os assinamos por meio do nosso sufrágio, né? Voto, né? Que se materializa através do voto, nós fazemos com que eles nos representem. E mandado com D é ordem. Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, é uma ordem, tá? Aqui não tem D maior e maior. Gente, não existe o D. D maior de idade. Ou D. Ou de menor também não existe, né? Aí aquele menino é de menor. Não existe. Aquele menino é menor. Ponto final. Ou aquele menino é menor de idade. Agora, D menor, D maior, não sei de onde tem esse D. Tá? Viagem com G, viagem com J. Viagem com G é o substantivo, é o ato de viajar, né? E viagem com J é o próprio verbo, tá? Viagem com G é aquele... a viagem. O substantivo, gente, é sempre quando eu consigo colocar antes o artigo. Ah, mas isso dá para fazer no outro viagem também. Dá. Só que no outro viagem, como que eu vou diferenciar? Com J, né? O viagem com J é sempre quando eu mentalmente coloco essa frasezinha que está aí embaixo como exemplo. Espero que eles viajem. Acho que eles, tomara que eles viajem. Sempre que tenha o que e eles, no sentido de várias pessoas, terceiras pessoas, né? O terceiro do plural, a terceira pessoa do plural. Toda vez que eu tenho o que, porque esse é um modo indicativo. Desculpa, gente, esse é o modo subjuntivo do presente do modo subjuntivo do verbo, tá? Então é o que. Espero que, tenha que. Começa com que e depois a terceira pessoa do plural, que eles viajem. O onde e o aonde, que até hoje ainda dá muita discussão, né? Muita dúvida, gera dúvida, né? Gente, aonde dá a ideia de movimento e onde dá a ideia de algo estático, tá? Está aqui embaixo o D maior e o D menor. Germinado ou geminado? Gente, a casa é geminada, gêmeas. Não existe casa germinada, a não sei que sejam casas na árvore, porque delas germinaram, tá? Uma palavra muito usada no direito, deferimento ou diferimento. Deferimento significa concessão, aceitação. O juiz deferiu meu pedido, o juiz aceitou meu pedido. E diferimento, diferir, significa
adiantar, passar para frente, adiar, tá? Nós usamos muito esses dois. Também nós usamos muito, e é muito importante para vocês não esquecerem nunca mais errar isso daqui, que eu vejo muito, via muito, hoje eu não vejo tanto no Facebook. Afim separado ou afim junto. Gente, no sentido de semelhante, no sentido de algo parecido, é junto. E vocês vão ver isso no direito de família, né? Parentes consanguíneos ou afins, o parente por afinidade, que é o parente do seu cônjuge. Aí sim é parente afim junto. Agora, fora isso, gente, esqueçam o afim junto. É afim separado, tá? Eu estou afim de fazer algo. Esse afim é separado, é com a finalidade de fazer algo, tá? Beneficiente ou beneficente? O correto é sempre beneficente. Para mim ou para eu? Gente, depende. Em geral, em regra, é o para eu. Para eu fazer. Quando eu tiver um verbo depois do pronome mim ou eu, e esse verbo, e esse pronome for o sujeito desse verbo, é o eu. Para eu ler, para eu fazer algo. Agora, se não for o sujeito desse verbo, ou significar, na minha opinião, é para mim. Para mim, estudar é fundamental. Por que é para eu é estudar? Não, porque o verbo, o sujeito do estudar, não é o mim, tá? Então, pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, para verbos com o sujeito deles. Pronome oblíquo, o mim é um pronome oblíquo, que é um objeto, quando não é o sujeito dele, ele é um objeto. Ao encontro, gente, ao encontro é uma ideia favorável, quando eu estou indo junto de alguém. De encontro é totalmente contrário. De encontro é contra, é em prejuízo, tá? Lembrem disso, porque isso, na verdade, dá muito problema. Tem gente que quer dizer que as ideias vão ao encontro da outra, né? Ou seja, são ideias parecidas, e aí eu acabo colocando o contrário, fala que as ideias vão de encontro e não é. Inapto, gente, nós usamos também essas duas, inapto e inepto. Inapto é alguma pessoa que não é apta, que não é capaz a algo. Inepto é algo estúpido, sem sentido. Vocês vão estudar em processo civil, quando vocês estudarem a petição inicial pode ser inepta, ela pode estar sem sentido, tá? E aí o juiz, dependendo do que seja essa inepta que vocês vão estudar, né, o juiz vai pedir para vocês emendar a petição. O grama, gente, grama, unidade de medida, de peso, é masculino. E grama, mato, é feminino, tá? Por isso que quando nós vamos para o açougue, para a padaria, a gente não pede 500 gramas de mussarela. A gente pede 500 gramas de mussarela, mussarela com C cedilha. Essas 4 seções também geram muitas dúvidas, tá? Seção, na verdade, hoje em dia, a gente usa mais as 3, tá? As 3 primeiras. Seção com C e 2 S, né? É do verbo ceder, doar, transferir, alienar. Seção com S e 2 S significa o tempo que dura algo. Sessão de cinema, sessão de terapia, sessão de audiência, etc. Seção com S e com C cedilha é uma divisão, é um departamento. A subseção da OAB. A seção da OAB de Minas Gerais é uma divisão de departamento. A seção, você vai no supermercado e você vai na seção de congelados. É um departamento, é uma divisão de congelados. Ok? Na seção administrativa da empresa. Divisão da empresa. Uma divisão administrativa. E secção, né, que tem C e C cedilha juntos, secção, significa corte. Mas hoje em dia nós entendemos, os gramáticos entendem que a secção está junto com a seção, porque a seção, que é a divisão de departamento, é uma divisão, também é um corte. Tá? Então, vocês sabendo as 3 primeiras é suficiente.
Aqui alguns exemplos, né? Aqui agora é curiosidade pura, tá? Gravidez, o plural de gravidez. Plural de cruz não é cruzes, o plural de juiz não é juízes. Então, o plural na língua portuguesa, terminado em Z, palavras terminadas em Z, levam o plural ES. Então, gravidez, gravidezes. E gol. Gol é uma palavra provinda do inglês, então é goals. Tem gente que acha que é goles, né? Goles, né? É goals, tá? Não vi gols, goles. Aluguel, o plural pode ser aluguéis ou alugueres. Hambúrguer, hambúrgueres. Não é hambúrguers, porque hambúrgueres é o plural na língua inglesa, não na língua portuguesa. O etc, gente, acho que já estamos finalizando aqui. O etc significa, né, uma expressão latina, né, et cetera, né? Significa e outras coisas. É um elemento de ligação, significa que vocês iriam colocar mais coisas e acabaram não colocando, fica como se fosse para mais. Na língua portuguesa, o etc, o Volpe apresenta o etc com o uso da vírgula, tá? Porém, ele representa um elemento rotineiro da nossa escrita. Então, ele pode ser usado tanto com vírgula, né? Por exemplo, o juiz analisou a petição inicial, ou a petição inicial, a contestação, etc. Esse etc pode ser sem vírgula antes dele ou com vírgula antes dele, tá? Por fim, só para vocês saberem, a comunidade dos países que falam língua portuguesa. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. 6, 7, 8. Salvo engano, tem mais um aqui que eu não coloquei. Depois eu vejo. Né? Bom, gente. É isso. Na verdade, o principal para vocês entenderem era exatamente, deixa eu só finalizar aqui a apresentação do slide. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Na aula de hoje. E estudem bastante essa matéria. Ela não é muito longa, vocês viram. Agora a nossa matéria começa a ser um pouco mais curta, porque ela vai começar a ser um pouco mais prática. E aí, quando começar a ser prática, eu vou falar para vocês. Por isso que foi necessário eu ter feito com vocês a redação, tá? Porque a partir de agora vocês vão começar a escrever um pouco mais. Mas enquanto isso, vocês vão estudando a teoria. Tudo bem? Muito obrigada a vocês.